Pessoal, neste segundo vídeo vamos falar aqui da questão número 2 da P2, que basicamente vai servir de referência para a prova optativa, também para a questão número 2 da prova optativa. E basicamente o que temos que pensar é o seguinte, né? Nós temos dois ativos e queremos formar uma carteira com base na abordagem de Markowitz e com base da abordagem de Sharpe. Tá? São dois autores amplamente renomeados, né? Amplamente citados dentro da literatura quando a gente fala de análise de carteira e esse universo de investimento, tá? No mercado financeiro. Então, o que basicamente a gente tem que fazer é o seguinte: analisar aqui a composição de carteira. Isto que estou sinalizando no vídeo aqui. A composição da carteira. E eu, na prova, né, eu tinha deixado aqui algumas cédulas em branco. Tá? Propositalmente, porque isso depois tem que ser preenchida. Tá? Quando a gente, bom, nesse caso vocês, né, encontrarem aqui a composição ótima da carteira. Que informações nós temos aqui? Temos as informações dos retornos mensais da Companhia Siderúrgica Nacional e da WEG. São duas empresas, uma do setor siderurgia e outra sobre a tecnologia de máquinas e equipamentos, no caso da WEG, tá? Nós temos aqui também a taxa de retorno mensal da WEG, o desvio, que seria a volatilidade dos retornos, e a taxa livre de risco, RF, tá? Que neste caso aqui é uma taxa mensal com base na taxa Selic do momento. Tá? Estamos considerando essa informação. Essa daqui é uma taxa equivalente. Se no dia da prova, por algum caso, não foi informado essa taxa mensal, vocês têm que calcular utilizando a equivalência da taxa. Tá? Então, os autores inicialmente eles estavam pensando o seguinte, né? Eu poderia distribuir meu dinheiro, meu capital, aleatoriamente. Né? Eu poderia distribuir, digamos, 20% na Companhia Siderúrgica Nacional, poderia distribuir depois aqui 20% na Companhia Siderúrgica Nacional, depois poderia distribuir 80% na WEG, ou 60% na Companhia Siderúrgica Nacional, e depois 40% na WEG. Então, esse daí é um pensamento, né, que sempre circula nas pessoas aqui que estão envolvidas dentro do ambiente de negócios, né? Eu posso distribuir 20 em um ativo mais arriscado e 80 em um ativo mais conservador e assim por diante, tá? No entanto, né, para poder suprir esse problema, Markowitz ele desenvolveu aqui uma fórmula, fez uma abordagem matemática, né? E desenvolveu uma fórmula que nos permite calcular a carteira ótima segundo a metodologia do Markowitz, a abordagem do autor, uma carteira ótima na qual o meu risco ele é minimizado e meu retorno é o máximo possível com menor risco, seria uma carteira conservadora. Tá? Esse é basicamente o ponto-chave da questão. Vocês têm que ter muito cuidado quando forem preencher a tabela e ilustrar a figura. Porque o que acontece, né? Na figura, vou desenhar a figura, depois eu volto aqui para a tabela. Na figura, vocês vão a ilustrar o quê? Vou desenhar aqui a figura. O desvio e o esperado de retorno da carteira. Lembrando que a linha de mercado, só vou melhorar aqui, a linha de mercado de capitais, neste caso, ela é linear e crescente e ela começa na taxa livre de risco. Vocês têm que levar isso em consideração porque muitos erraram aqui
nessa ilustração. Tá? E ela vai tangenciar em um ponto que é chamado ponto de Sharp. Ela vai tangenciar nesse ponto. Tá? Ela vai ter um comportamento assim mais ou menos como estou desenhando aqui na figura. Desse formato. Aqui fica um pouco difícil de ilustrar. Vamos lá ver. Desse formato mais ou menos. Tá? Desse formato vai ser mais ou menos a figura. E este pontinho aqui que estou sinalizando, ele é a carteira de Markowitz. Vou colocar aqui M, carteira de Markowitz. Aqui nós temos o desvio da carteira de Markowitz. E este outro ponto daqui que vou sinalizar em negrito, é o desvio da carteira de Sharp. E aqui o esperado de retorno. Tá? O esperado de retorno de Sharp. Vocês têm que levar em consideração isso, viu, gente? Tá? O que acontece? Vamos voltando aqui para a tabela. O valor que vocês vão encontrar aqui do esperado de retorno e do desvio da carteira, esses valores daqui vão a direcionar o comportamento da figura que acabei de mostrar agora há pouco. Tá? O que acontece, né? Quando o meu investimento na Companhia Siderúrgica Nacional é 0 e na WEG é 100, tá? Como resultado eu já vou ficar sabendo, né, que meu desvio vai estar relacionado com o desvio da WEG de 10,35%. Aqui, 10,35% vai ser meu desvio e meu esperado de retorno é 100% o retorno da WEG, 2,19%. E se eu investir 100%, que estou sinalizando agora embaixo aqui do vídeo, 100% na Companhia Siderúrgica Nacional e 0% na WEG, e eu vou ter aqui o total do retorno da Companhia Siderúrgica Nacional, 3,04%, e um desvio de 15,12%, que basicamente são essas informações que estou preenchendo aqui, que estou sinalizando aqui em vermelho. Tá? Essas informações que estou preenchendo aqui na tabela. E essas informações daqui, gente, que estou sinalizando tanto em cima como embaixo da tabela, essas informações vão a determinar o comportamento da fronteira eficiente. Por quê? Porque a partir dessas informações, eu vou verificar se minha fronteira é eficiente. Por exemplo, vou desenhar aqui outra figura. Se minha fronteira é eficiente, por exemplo, ele vai tomar esse formato. Ele vai tomar um formato assim, né, desse tipo. Ou vai ser algo assim, minha gente. Algo assim, né, com a linha do mercado de títulos tangenciando talvez por aqui pertinho. Vou melhorar aqui essa figura. Gente, mudei aqui de louça virtual e de programa. A louça virtual é a mesma e está bem diferente a escrita. Dessa forma pode ficar a linha de mercado de capitais, né? Ou ele pode mudar, né? Como eu estava mostrando agora há pouco, ele pode ser desse formato assim. Vou apagar aqui. Dessa forma assim. E a linha de mercado de capitais está já aqui essa parte, dessa forma. Então vocês têm que ter muito cuidado, né? Muito cuidado nas informações
nas informações desta parte inicial aqui, gente, desta parte inicial aqui e desta parte final aqui, porque esses dois valores aí, eles vão indicar o comportamento da figura, tá? Do comportamento da figura. Posteriormente aqui também vocês vão calcular aqui o indicador de Sharpe. Pessoal, eu estou sendo aqui direto, né? Porque são coisas que a gente falou bastante aí em sala de aula, tá? E eu estou passando aqui os pontos chaves na qual a grande maioria tem errado, tá? Pois eu estou sendo direto aqui. Então, um outro ponto importante aqui que vocês devem levar em consideração vai ser o cálculo da carteira conservadora de Markovitch, que ele vai ser calculado. Vou desenhar aqui em verde. WA, ele é chamado WA, até o peso, né? Peso aqui, a participação da carteira A. Qual que vai ser a carteira A? Na prova, vocês levem em consideração sempre o primeiro ativo. Neste caso aqui, ativo A e ativo B. Sempre levem isso em consideração, viu, gente? Que tem muita gente também que tem errado nisso, tá? Então, o peso do ativo A, neste caso, Companhia Siderúrgica Nacional, e B, a WEG, tá? Vai ser igual aqui, né? O desvio ao quadrado do ativo B menos a covariância entre os ativos, dividido pelo desvio ao quadrado do ativo A mais o desvio ao quadrado do ativo B, menos 2 vezes a covariância entre os dois ativos. Este vai ser igual, tá? Aqui o desvio ao quadrado do ativo B é 10,35% ao quadrado menos a covariância, que vai ser igual a 0,229%. Tudo isso daqui dividido por 15,12% quadrado mais 10,35% ao quadrado menos 2 vezes a covariância, 0,229%, tá? O resultado daqui do WA, do peso, né, do ativo A, neste caso aqui o peso, o ativo A aqui neste caso é a Companhia Siderúrgica Nacional. Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? Aqui vai ser aproximadamente 29,05. Tá? Alguns têm chegado perto ao resultado, né? Outros muito distante, mas esse daqui é o resultado aproximado, tá? Com pouco erro, né? 29,05%. Então, vamos na explicação, né? Em uma carteira conservadora, o Markovitch ele me recomenda investir 29,05% na Companhia Siderúrgica Nacional. E a diferença para o 100% seria na WEG. Então eu vou ir olhar minha tabela aqui e eu vou verificar, né? Que minha carteira de Markovitch, vou colocar aqui M. Ele está me indicando o seguinte: eu devo investir aqui algo de 29% aproximadamente. Pessoal, eu estou colocando aqui sem decimais, porque não vai alcançar aqui na tabelinha, tá? 29,05, tá? E 70,95 na WEG. Fazendo essa combinação, o Markovitch ele me fala: eu vou estar minimizando meu risco, tá? Vou minimizando meu risco. E quanto que vai ser meu retorno?
meu retorno vai ser aproximadamente de 2,44% e de 9,09 meu risco, tá? Como é que a gente calcula esse retorno e esse risco? O retorno, o esperado de retorno, vai ser dado a partir dos pesos de 29,05% investido na Companhia Siderúrgica Nacional, vezes o esperado de retorno do ativo, que é 3,04%, mais o que estou investindo, neste caso na VEG, 70,95%. Vou melhorar aqui a escrita, que não está aparecendo bem. Vezes o percentual investido na VEG de o percentual de retorno da VEG, tá? Fazendo aqui o somatório, nós vamos ter aqui um esperado de retorno de 2,44% aproximadamente. Esse daqui é o valor que eu estou colocando aqui em cima, tá? De 2,44%. E o desvio, vamos seguir aqui a formulinha, viu, gente, tá? A formulinha aqui proposta pelos autores, que vai ser dado pela raiz quadrada, vou colocar aqui. Desvio da carteira de Markowitz vai ser dado, tá? A partir da participação, nesse caso, vamos colocar direto aqui os valores. A participação do ativo A, que vai ser 29,05%, que seria a participação, o peso, né, do ativo A, vezes o desvio. Só quero ver aqui a informação do desvio, gente, rapidinho. 15,12 mais a participação do ativo B, 70,95%, vezes o desvio do ativo B, de 10,35%, mais duas vezes a participação do ativo A, 29,95%, 29,05%, mais a participação do ativo B, 70,95%, mais a covariância entre os ativos, que vai ser igual a 0, só quero ver rapidinho, 0,229%. Tá? Aqui fechamos. Isso daqui vai ser a raiz quadrada. Pessoal, aqui não alcançou quase toda a informação, mas é uma raiz quadrada, tá? E aqui, como resultado, a carteira de Markowitz vai ser igual aproximadamente a 9,09%, tá? Essa daí é a informação que eu estou colocando aqui em cima na tabela. Estou mexendo aqui com o mouse. Aqui, gente, tá? 9,09%, tá? E no caso aqui da carteira de Sharpe, eu vou ter que preencher aqui todas as informações de cada uma das carteiras. Eu vou preenchendo aqui, viu, gente? No caso aqui de 2080, eu vou ter aqui, vou colocar aqui as informações em vermelho, tá? Aqui 236 aproximadamente, e um desvio de 9,22%. De 40 e 60, vou ter aqui
um retorno de 2,53% aproximadamente e 9,28%. De 60 e 40 vou ter um retorno de 2,70 e de 10,51% aproximadamente. Um desvio. 80 e 20, 2,87% e 12,57%. Pessoal, novamente, prestem atenção às informações, tá? Os valores de cima e de baixo, eles determinam os limites da figura. De que figura? Da fronteira eficiente, desse daqui. Desta curva daqui, deste que estou mexendo no mouse. Por quê? Porque eu vejo aí que muitos de vocês calcularam valores que estão fora desse intervalo. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. E aqui, gente, vocês vão calcular o Sharp, tá? O Sharp, por exemplo, aqui, de Markovic, ele deu um valor aqui de 16,13 aproximadamente. E no caso de 40 e 60, deu 16,81 aproximadamente. 16,81. 60 e 40 deu aproximadamente 16,46. Tá? Então, pessoal, aqui eu vou ser direto, tá? Este daqui que estou sinalizando em azul, 16,81, é o maior valor Sharp encontrado nessa combinação de ativos. Portanto, eu vou levar em consideração essa informação para plotar minha fronteira eficiente e fazer minha conclusão. Vou dizer o seguinte, né? Markovic, que é minha carteira conservadora, ele me recomenda investir aproximadamente 29,05% do meu capital na Companhia Siderúrgica Nacional e a diferença na WEG. Agora, o Sharp, ele me recomenda arriscar-me um pouco mais, tá? Ele me recomenda investir 40% na Companhia Siderúrgica Nacional, aumentar meu capital investido na Companhia Siderúrgica Nacional e diminuir na WEG, tá? Diminuir agora para 60% aproximadamente, tá? Neste caso na WEG. Essa é a recomendação de Sharp. Com base nessas informações, já consigo plotar os valores desta figura, tá? Vou aqui mudar, gente, e vamos ir colocando as informações. Que informações nós temos aqui? Nós temos aqui um desvio, né? No caso da carteira de Markovic, de 9,09%. E um esperado de retorno de 2,44%. E no caso aqui de Sharp, temos aqui um retorno de 2,53% e um desvio de 9,28%. Tá? Esse daqui é o Sharp e esse daqui, outro, é o Markovic. Tá, vamos prestando atenção, gente. O que a gente está fazendo? A gente não está fazendo somente conta. A gente está fazendo uma valorização aqui de ativos para montar uma carteira. E todo tem um sentido. Tá? Isso quero que vocês entendam. Uma vez que eu já tenho aqui minha distribuição das minhas carteiras, eu vou proceder a calcular qual que é o valor em risco que tem cada uma delas. Tá? Então, eu vou ter que calcular o VaR com base na carteira de Markovic e vou ter que calcular o VaR também
com base na carteira de Sharpe, tá? Vou ter que calcular aqui do lado, né? O VAR com base na carteira de Sharpe. Então, eu tenho um capital, com base na questão da prova, eu tenho um capital de 10 mil reais. E aqui o Markovic, ele me fala o seguinte: eu vou investir 29,05% na Companhia Siderúrgica Nacional. E vou investir 70,95. Eu vou investir 70. Só um momentinho aqui. 70,95% do meu capital na WEG. Portanto, o valor que vou investir em termos monetários vai ser igual a 2.905 na Companhia Siderúrgica Nacional e 7.095 na WEG, tá? Esses são os valores que a gente vai investir seguindo aqui a recomendação de Markovic. E seguindo a recomendação de Sharpe, né? A gente vai investir quanto na Companhia Siderúrgica Nacional e quanto na WEG. Vamos investir neste caso aqui 40% na Companhia Siderúrgica Nacional e 60% na WEG. Por quê? Porque nessa combinação de carteira, lembrando que essas informações que eu estou mostrando aqui com o mouse são combinações de carteira. E na combinação de carteira de 40-60 encontramos o maior indicador Sharpe de 16,81, que essa é a recomendação, né, feita pelo autor. Com base nessa informação, então a gente deveria investir 4.000 na Companhia Siderúrgica Nacional e 6.000 na WEG. Ou seja, eu estou me arriesgando um pouco mais. Por isso que se diz que a carteira de Sharpe é uma carteira moderada, tá? E a partir dessas informações eu vou calcular meu VAR. Tá? Eu vou calcular meu VAR. Tá? Todos estão lembrando aqui, gente, qual que é a interpretação do VAR? Eu perguntei lá no teste. E eu queria que vocês fizessem essa interpretação na prova também. Quase que ninguém fez, viu, gente? Tá? O VAR do ativo A, neste caso aqui da Companhia Siderúrgica Nacional, vai ser dado pelo valor investido no ativo vezes a volatilidade do ativo. Quanto que é a volatilidade do ativo? 15,12%. Tá? Subindo aqui as informações, vezes o estatístico da normal de 1,645. Aqui temos um VAR de aproximadamente R$ 772,54 centavos, 54,32. E o VAR na WEG 3 vai ser R$ 7.095 vezes a volatilidade do ativo, que é de 10,35, vezes o estatístico da normal, 1,45, tá? Aqui nós temos um valor em risco de aproximadamente R$ 1.000, 207,98, tá? O somatório aqui de tudo isto daqui vai ser o VAR não diversificado. VAR não diversificado, que vai ser aproximadamente R$ 1.931, aproximadamente, tá? Aqui, gente, estão somando aqui, vamos ver aqui, 54, 98, 97,7.
Aqui dá 1930, 50 e poucos, tá? E eu tô colocando aqui direto, tá? Vamos colocar aqui os decimais. Gente, não tá apagando aqui este. Mas 1930, 52 aproximadamente, tá? Esse é o bar não diversificado. E o bar diversificado, que vai ser o bar da carteira, o VAR da carteira vai ser dado pelo valor total do capital vezes a volatilidade da carteira, que a gente já calculou aqui, né? 909, tá? Esse daqui é a volatilidade da carteira de Markovic. 909% vezes o estatístico da normal a 95% de probabilidade. Vai ser igual a 1496 aproximadamente. 1495,57. Tá? E o ganho pela diversificação vai ser igual à diferença destes dois aqui. Subtração de aproximadamente 434,95 centavos. Ou seja, o autor está querendo falar o seguinte, né? É importante levar em consideração a otimização dos ativos, tá? É importante levar isso em consideração, né? Eu quero ser um investidor conservador, tem que levar em consideração a volatilidade e, consequentemente, eu vou otimizar meu risco. Meu menor risco vai me permitir eu ter um ganho, né, com relação ao valor em risco dos ativos. Caso eu decida investir aleatoriamente, né, qualquer quantidade de dinheiro que queira colocar em minha carteira, neste caso aqui, digamos, se eu quiser colocar aqui um 29%, 70%, né, individualmente nos ativos, sem levar em consideração minha otimização, eu teria aqui um valor em risco muito maior. Mas neste caso aqui, seguindo a abordagem de Markovic, né, eu tenho um ganho. Por quê? Porque eu estou aqui comparando aqui a volatilidade própria do ativo, eu investindo aqui o percentual que me está me recomendando Markovic, porém, não levando em consideração, neste caso aqui, a volatilidade da carteira, mas sim a volatilidade individual dos ativos, tá? E eu vou ter aqui um valor em risco muito maior. Agora, se eu levo em consideração a volatilidade do ativo e o total do meu capital investido, eu tenho um ganho. E esse ganho daqui eu vou ir obtendo à medida que eu vou otimizando meu risco. Essa é a visão do autor. E eu aqui otimizo meu risco, tenho um valor em risco menor. Aqui não estou otimizando meu risco, né? Meus riscos são individuais. Mesmo que eu esteja investindo aqui o valor recomendado pelo autor, tá? E eu vou ter aqui um valor em risco aqui muito maior, porque estou distribuindo aqui meu risco aos ativos de forma individual e não para a carteira, como está sendo feito aqui neste caso aqui, para os 9,09 encontrados, tá? Da mesma forma, gente, seguindo a mesma abordagem, vai ser calculado o VAR para o Sharpe. Neste caso aqui, né? Vamos aqui avançando, né? Não vai dar lá, aqui vou trazer essa informação para cá, tá?
esta informação do Sharpe. O VAR na Companhia Siderúrgica Nacional, com base no Sharpe, vai ser dado pelos R$4.000 investidos na Companhia Siderúrgica Nacional, vezes a volatilidade do ativo. Quanto que é a volatilidade da Companhia Siderúrgica Nacional? 15,12%, vezes o estatístico da normal de 1,45. E o VAR da VEG vai ser os R$6.000 vezes a volatilidade do ativo de 10,35 vezes 1,645%. 1,645, que é o estatístico da normal, esse não é percentual. Aqui o total do VAR não diversificado vai ser igual a 2.016,44. Pessoal, aqui já aumentou o VAR, né? Porque a carteira é moderada, tá? E o VAR, vamos aqui ver o VAR diversificado, que vai ser dado pela carteira de Sharpe, vai ser os 10.000 multiplicado pelo desvio da carteira de 9,28, né? Por que 9,28? Porque esse daí é o desvio da carteira de Sharpe. Esse daqui é 9,28, tá? 9,28 e a não 9,09, porque esse daí é a carteira de Markovic. Vezes 1,645, vamos ter aqui um resultado de 1.526,70. E o ganho pela diversificação vai ser de aproximadamente 489,74, que vai ser resultado dessa diferença, tá, gente? Tá? Então, gente, nós temos aqui um ganho pela diversificação muito maior no caso do Sharpe, né? Obviamente que a carteira também já é moderada, não é conservadora no caso aqui de Markovic, né? A carteira de Markovic nesse caso aqui, ele é conservadora, e do Sharpe já não é, tá? Não é uma carteira moderada, tá? Pessoal, então, esse daqui vai ser a questão número 2. Novamente, prestem atenção para as dicas que eu estou passando para vocês, né? Que estes valores daqui de cima e de baixo, eles vão ser vitais para ver o comportamento desta figura. Esta figura daqui nem sempre vai ser dessa forma como eu estava falando, tá? Ela pode mudar, depois é questão de que vocês analisem as informações que vão ser passadas em prova, tá? Eventuais dúvidas eu estou à disposição.